O Fluminense derrotou o Avaí por 3-0 fora de casa e encaminhou a vaga direta para a Libertadores da América 2023. A gente vai fazer todos os cálculos para a classificação tricolor a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Esse é o Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista. Queria agradecer demais a você que todos os dias, todos os vídeos está nos assistindo, nos acompanhando, deixando a sua mensagem. Recebi mensagens de pessoas de várias partes do Brasil, inclusive do exterior, gente que mora em Portugal, que mora nos Estados Unidos, na Escócia, muitos torcedores espalhados pelo Brasil, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, interior de São Paulo, Minas Gerais, muitos mineiros também acompanhando a gente. Meu muito obrigado. Pessoal do Rio de Janeiro também, é claro. O Espírito Santo, eu não podia esquecer do Espírito Santo. Da Bahia, muitos torcedores da Bahia também que nos acompanham. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Vamos parar de enrolação então. Fluminense 3, Avaí 0, o jogo na ressacada com portões fechados. O Avaí foi punido e isso, de certa forma, foi um alívio para o Fluminense, porque acabou enfrentando um adversário que estava pressionado, mas não tinha o apoio do seu torcedor. Isso foi até bom, porque o Fluminense não começou o jogo bem. O Avaí, com 2, 3 minutos, teve ali algumas chances muito perigosas. O Fluminense não entrou ligado na partida, o Fluminense parecia meio perdido, principalmente o miolo de zaga ali. Calegari na lateral esquerda. Todas as jogadas do Avaí eram em cima do Calegari, o Calegari também estava um pouco perdido no início do jogo e isso dificultou um pouco para o Fluminense. O Fluminense demorou um pouquinho para poder entender a partida, entender a dinâmica de jogo, de esquema do Avaí. E se o jogo, por exemplo, tivesse com portões abertos, né, com público, talvez o Fluminense tivesse recebido uma pressão maior, porque claro que o torcedor do Avaí iria incentivar e incendiar ali o jogo. Mas o Fluminense conseguiu colocar os nervos no lugar, conseguiu se encontrar no jogo aos pouquinhos. O Cano teve uma chance clara, tentou driblar o goleiro, perdeu o gol. Depois teve outra chance, chutou para fora. E as chances começaram a aparecer até que surgiu a jogada do Iago Felipe, que foi uma surpresa na escalação. Ninguém poderia prever, né, a tendência é que o Diniz colocasse o Caio Paulista, no entanto, o Caio Paulista nem entrou em campo. Ele colocou o Iago Felipe para jogar ali no ataque e ajudar um pouco na marcação, inclusive o Diniz disse isso na coletiva, e sai exatamente dos pés do Iago Felipe a jogada do primeiro gol. Ele tenta o chute por cobertura, chute muito bonito, a bola bate no travessão, volta pro Cano, e o Cano ali sozinho, não tinha como errar aquele gol, né? O Cano marcou mais um gol pelo Fluminense, 36º gol do Cano com a camisa tricolor. A partir dali o jogo começou a se desenhar muito favorável para o Fluminense, o Avaí foi cada vez se perdendo mais em campo, sai o segundo gol numa jogada de escanteio, o David Braz completou. O David Braz, que é muito bom nas jogadas aéreas, né? E ele não só no ataque como na defesa. E o David Braz sobe ali no meio dos zagueiros do Avaí para fazer o segundo gol do Fluminense. No segundo tempo, aí o Fluminense controlou a partida e poderia até ter ampliado mais o placar. Fez o terceiro gol, que foi muito bonito, um gol com 38 segundos de duração, né? Bola de pé em pé, estilo Diniz mesmo. E aí até o gol do Martinelli, foi um bonito gol. O Fluminense fazendo o terceiro gol poderia ter feito mais, mas aí o Diniz resolveu fazer mexidas no time e o time caiu de produção no setor ofensivo. Eu não entendi até agora para que colocar num jogo desse, 3-0, jogo já resolvido, colocar Felipe Melo e o William Bigode e Alexandre Jesus. Ele poderia ter colocado o Alexander para testar o menino ali no meio de campo, já que ele queria colocar um volante. Poderia ter colocado o Alexander para testar o menino. Poderia ter colocado o Alan ao invés de colocar o Alexandre Jesus. E quem me acompanha aqui sabe que eu falei há algumas semanas atrás que o Alan não havia a menor previsão do Alan jogar. Inclusive eu disse, o Alexandre Jesus está na frente do Alan nesse momento. Batata!
Eu falei isso aqui. Quem me acompanha sabe. Eu disse que o Alan não teria oportunidade tão cedo. E eu não sei nem se o Alan, talvez, se o Fluminense conseguir a classificação rápida para a Libertadores, com alguns jogos de antecedência, e parece que isso pode acontecer, talvez o Diniz dê algumas chances aí para o Alan. Mas, por enquanto, o que tudo indica, o Alan não faz parte dos planos do Diniz para entrar em campo por enquanto. Quando o Alan foi contratado, em junho, a imprensa divulgou que ele ia ter um salário padrão Fred. A gente não sabe o valor certo, mas vamos arriscar aqui que seja algo em torno de 400 mil reais. O Alan está desde junho, julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses, não entrou em campo nenhuma vez. É culpa do Alan? Não. É culpa de quem contratou um jogador que estava há muito tempo parado, que ia demorar para estar pronto, e ainda houve a infelicidade dele se contundir. E aí o Fluminense está aí, ó, gastando. Olha o tanto que o Fluminense já gastou de salário com o Alan e o Alan não jogou. Volto a dizer, é culpa do jogador? Não. É culpa de quem optou por fazer uma contratação de um jogador que estava parado há muito tempo. Essa é a minha opinião. Enfim, o Fluminense, então, com essa vitória, finalmente saiu dos 51 pontos, chega aos 54 pontos, e com a derrota do Atlético Mineiro para o Flamengo, o Fluminense volta a abrir 7 pontos de vantagem para o Atlético. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Fluminense está muito perto da vaga para a Libertadores da América. Segundo o site Infobola, o Fluminense hoje, a chance do Fluminense hoje terminar no G6 é de 96%. E a chance do Atlético é de 20%. O Atlético é o 7º colocado e nós vamos ter G6 sim nesse campeonato. Por quê? Porque Flamengo joga contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores e contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. Vamos supor que o Flamengo vença as duas competições. A vaga do Flamengo, o Flamengo então com isso abriria 2 vagas no Campeonato Brasileiro. Outro cenário, Corinthians campeão da Copa do Brasil e o Atlético Paranaense campeão da Libertadores. Mesma coisa, o Atlético Paranaense hoje é o 6º colocado. Então assim, o cenário ele é todo para o G6. Então por isso que os cálculos também têm que ser feitos a nível de G6. O Fluminense hoje é o 4º colocado, mas mesmo se ele perder a posição para o Corinthians, que teve um adiamento aí do jogo dele, ninguém entendeu, né? Às 5 horas do jogo, adiaram o jogo do Corinthians que ia ter que entrar com as reservas em campo, né? Agora o jogo vai ser remarcado e provavelmente, né, ou com certeza o Corinthians vai poder usar os titulares. Enfim, mas o Fluminense hoje a chance dele de ficar no G6 é de 96%. Isso significa dizer o seguinte, pessoal, eu fiz as contas aqui, olha, o Atlético Mineiro hoje, o Atlético tem 3 jogos em casa e 3 jogos fora a fazer. Mesma coisa que o Fluminense. O Atlético, se ele fizer uma campanha extraordinária de 75% de aproveitamento nos próximos 6 jogos, 75% é muito alto, principalmente para um time que não vem pontuando tanto assim no campeonato. Se o Atlético fizer 75% dos pontos, significa dizer que ele vai fazer mais 13 pontos. 13 com 47 que ele tem, iria 60. Fluminense com mais 6 pontos, ou seja, com mais 2 vitórias, Fluminense se manteria à frente do Atlético, porque o Fluminense tem mais vitórias que o Atlético. Hoje o Fluminense tem 16 vitórias no campeonato e o Atlético tem 12. Então, se os dois terminarem empatados, por exemplo, com 60 pontos, 61 pontos, 62 pontos, o Fluminense ainda assim ficará à frente do Atlético por causa dos critérios de desempate. Então, a chance hoje do Fluminense terminar no G6 é muito grande, com apenas, inclusive, 6 pontos. O Atlético teria, se o Atlético vencer todos os jogos que ele tem pela frente, os 18 pontos que ele vai disputar, ele vai a 65 pontos. O que significa dizer que o Fluminense precisaria aí de mais 11 pontos para empatar com o Atlético e também ficar à frente dele nos critérios de desempate. Mas é improvável nesse momento, não é impossível, mas é improvável nesse momento
que o Atlético consiga fazer 18 pontos em 18 que ele vai disputar. E eu vou citar aqui os jogos que o Atlético vai fazer pela frente, que são contra Fortaleza, São Paulo e Corinthians fora de casa, Juventude, Botafogo e Cuiabá em casa. Se o Fluminense ganhar os 3 jogos que ele tem para fazer dentro de casa, né, contra Botafogo, Goiás e o São Paulo, o Fluminense, que seriam vitórias até assim, não seria nada de extraordinário, né, ganhar esses 3 jogos dentro de casa. Se o Fluminense vencer, o Fluminense vai a 63 pontos. Com 63 pontos, o Atlético fica numa situação muito complicada para poder ultrapassar o Fluminense. Ele teria que vencer os 6 jogos. O Atlético, se o Fluminense chegar aos 63 pontos, ou seja, 3 vitórias em casa, o Atlético, para passar o Fluminense, teria que vencer todos os jogos daqui para frente. Então, a vaga do Fluminense está muito bem encaminhada, o Fluminense muito perto dessa classificação para fase de grupos da Libertadores, e ainda tem mais um detalhe. A confusão que aconteceu no Castelão, né, pode fazer com que o Ceará, isso eu me refiro ao jogo Ceará e Cuiabá, se o Ceará, a punição ao Ceará, né, o julgamento, ele for rápido, for já nos próximos dias, a probabilidade do Ceará ser punido exatamente no jogo contra o Fluminense no outro final de semana é muito grande. Mas para isso, o STJD vai ter que agir rápido, julgar rápido, para que o Ceará, né, se ele for considerado culpado, seja punido, sofra aí as punições, e isso pode acontecer exatamente no jogo contra o Fluminense, porque os 2 próximos jogos do Ceará são fora de casa. Então ainda existe essa possibilidade. Meus amigos, o papo foi esse, Fluminense 3, Avaí 0, finalmente conseguimos uma vitória fora de casa. Um grande abraço, saudações tricolores.